tudo aquilo que nós devemos crer, a Escritura revela para nós. Porque é necessário crer na realidade, na verdade. Pense na verdade sobre algum assunto qualquer. Pode ser os assuntos mais variados, como notícias do dia a dia, em que qualquer propagação falsa sobre o ocorrido, o evento, sobre alguma questão, será uma mentira, enganando todas as pessoas e fazendo-as pensar que a realidade é o que ela não é. A verdade ela é muito importante, porque a verdade é aquilo que é de fato. E Deus, graciosamente, Ele nos deu a verdade para a gente poder viver exatamente nela, por meio dela. Ou seja, entender a realidade como ela é de fato. E então, eu pergunto para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Parece muito óbvio que o cristianismo tenha uma compreensão sobre Cristo, porque uma vez que é cristianismo, deve conhecer o seu mestre, que é Cristo. Mas não é bem assim. O cristianismo, ao longo de 2000 anos, sofreu muitos bombardeios, muitas perturbações, e ainda em nossos dias o cristianismo tem uma série de variações que levam as pessoas para longe da compreensão de quem é Jesus. A tal ponto, a questão de qual é a verdade, a realidade sobre quem é Jesus, se tornou isso tão sério, levarmos as pessoas a essa resposta, fazemos elas meditar de fato dentro da própria igreja sobre quem é Jesus, que você vai encontrar dentro do evangelicalismo, entre outras vertentes, como disse, do cristianismo, pessoas que não fazem a menor ideia de quem é Jesus de fato, apenas ouviram falar que Ele é um Salvador, sem saber nem por que ou de que Ele salva. Quem é Jesus? Deixe-me fazer você entender a importância de conhecer a verdade, de entender a realidade acerca de Cristo. Você jamais me tratará ou se relacionará comigo como deve, se você não conhecer de verdade quem eu sou. E isso se aplica ao seu filho, seu cônjuge, seus pais e outras pessoas mais. A realidade sobre quem somos, a verdade sobre quem somos, é simplesmente o que é. E para se relacionar com Jesus como devemos nos relacionar, precisamos saber quem Ele é de verdade. Porque não se engane, muçulmanos também falam sobre Jesus em seu Alcorão. Ele é só um profeta. Não se engane, outras religiões que procuram viver simpaticamente, cultivar uma boa moral, também falam bem de Jesus, mas normalmente Ele é só um bom homem. Isso não basta. Porque para desfrutar do ser de Cristo e se relacionar com Ele como devemos, e para desfrutar daquilo que Ele conquistou para nós na medida certa, precisamos saber quem Ele é de fato. E o Evangelho segundo João, ele realmente tem um foco muito profundo sobre a natureza de Cristo, principalmente no que se trata a sua divindade. Nós vamos então para o Evangelho de João, capítulo 5, texto que nós já lemos, e nós vamos reler apenas o finalzinho do texto, o capítulo 5 de João, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor:
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação, e é pelo Espírito Santo que ela vem sendo aplicada ao nosso coração, porque a sabedoria é um dom do alto, porque a graça de poder crer e viver em Cristo Jesus é também um dom do alto. E nós, ó Deus, buscamos então que o Teu Espírito nos dê entendimento e graça para aplicar a nossa vida às mais diversas situações, realidades, Senhor Deus, do nosso cotidiano. Fala conosco e abençoe-nos, Senhor, pela Tua palavra, para que saiamos daqui renovados, transformados, fortalecidos, consolados, exortados, edificados e assim abençoados pelo Senhor. Fala conosco por Tua graça, para que Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, neste momento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O nosso texto, na verdade, começa um pouco antes. Nós já vimos o capítulo 4 de João, até o versículo 42, quando o Senhor Jesus teve um contato com aquela mulher samaritana, e não só ela, mas, como diz o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E nós vimos tudo que é ensinado nesse capítulo, nesse diálogo que o Senhor Jesus tem com aquela mulher samaritana e esse contato com vários samaritanos daquela cidade. Depois nós voltamos para Mateus e nós estamos procurando seguir mais cronologicamente possível os passos do Senhor Jesus, porque assim nós conhecemos quem é Cristo e tudo que Ele fez, prometeu, as bênçãos dele para nós. Então, na sequência, que podemos dizer que nós vimos textos falando sobre esse momento em que Jesus esteve na Galileia, nós vimos isso em Mateus. Na sequência de João, nós temos o capítulo 4, versículo 43, dizendo que depois daquele contato com os samaritanos, passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Então, o que acontece do versículo 43 ao 54 do capítulo 4 se passa na Galileia. E como nós já falamos, vimos muito do que se passa na Galileia, muito mais detalhadamente, por meio do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui é um resumo. E o apóstolo João escolhe um sinal que Jesus realizou na Galileia. Observem, o próprio João testifica que muitos sinais foram feitos, que não dava nem para enumerá-los com detalhes, descrevê-los detalhadamente, porque não daria nos livros. Claro que ele está se referindo àqueles rolos antigos que eles tinham. Então ele escolhe alguns sinais para revelar a pessoa de Cristo, para falar sobre o Senhor Jesus. Os sinais vão até João capítulo 11, quando nós temos o 7º e último sinal, antes da última Páscoa, quando Jesus começa a falar muito mais, preparando os discípulos para o evento da crucificação. Então, aqui agora, na Galileia, Jesus faz o segundo sinal. Nós não lemos. Esse segundo sinal é a cura do filho de um oficial, que está no versículo 46 a 54. Sabemos que foi o segundo sinal também, porque o próprio João diz, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, nesse texto da Galiléia, João faz questão de mostrar uma receptividade.
Observem o que diz no versículo 45. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Portanto, ele está se referindo à primeira Páscoa que está narrada no capítulo 2. E segundo o Evangelho, os galileus, desse momento, desse encontro, creram no Senhor Jesus. Testemunho dado pelos eventos que eles testemunharam, que eles viram em Jerusalém. Os galileus creram. É muito interessante observarmos como nos evangelhos há sim um paralelo proposital entre judeus da Galiléia e judeus de Jerusalém. E havia entre eles mesmos essa comparação, porque os judeus de Jerusalém se consideravam os mais ortodoxos, os mais dedicados, os mais zelosos, e olhavam para os judeus de outras regiões, muitos deles helênicos, judeus que tiveram um contato maior com o mundo grego, com os judeus, digamos, não tão puros, não tão ortodoxos, às vezes até realmente mais abertos para o diálogo com outros povos. E eles tinham um certo preconceito com o judaísmo galileu. Tanto que até mesmo no Evangelho de João, nós encontramos Natanael falando acerca de Nazaré da seguinte forma: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então observe que havia um olhar preconceituoso a respeito de certas regiões e cidades. Só que nos evangelhos, o interessante é que acontece exatamente o oposto na relação com Cristo. Os evangelhos propositadamente mostram que é exatamente entre os ortodoxos, entre os de Jerusalém, que se encontrará a incredulidade, porque eles rejeitaram Jesus durante todo o tempo em que Jesus esteve com eles, pregou, testemunhou, eles rejeitaram. Podemos ver isso no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus nos diz, em Mateus 23, de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Então, nos evangelhos, aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram em Jesus, a despeito da própria miséria, a despeito de todos os seus problemas morais, porque muitos deles eram rejeitados, marginalizados, muitos deles eram pessoas que viviam uma vida realmente medíocre, e a despeito de toda a vida religiosa e moral medíocre deles, eles é quem creram. Por isso nós encontraremos os judeus reclamando com Jesus por comer com publicano, deixar uma prostituta tocar em seus pés e andar com pecadores, enquanto que esses creram e eles rejeitaram. Então, quando nós vamos para João, não é diferente. João mostra samaritanos que eram desprezados, eram tratados com repúdio mesmo. Samaritanos crendo em Jesus, mas os judeus de Jerusalém rejeitando Jesus. Judeus da Galiléia crendo em Jesus, mas judeus de Jerusalém desprezando Jesus. Não é por acaso que o autor mostra esse paralelo, lembrando-nos as palavras que o apóstolo Paulo, que foi ensinado
entre rabinos, na melhor escola de rabinos, a escola de Gamaliel. E ele que aprendeu entre os melhores, que diz que era irrepreensível, fariseu rigoroso, ele reconhece em 1 Coríntios capítulo 1 o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, versículo 26, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Este é um grande ensinamento que podemos ter nos evangelhos, nesse paralelo que é apresentado entre judeus ortodoxos, que são incrédulos, e judeus e até não judeus, que creram, receberam o Senhor Jesus, se apegaram ao Senhor Jesus e foram, portanto, até elogiados por Cristo, pela fé que demonstraram no Senhor Jesus. Deus é gracioso para com o pecador, não pelo que ele vê no pecador. Essa é uma lição fundamental. Lição essa que, inclusive, já veremos também no início do capítulo 5. Deus opera suas maravilhas, concede a salvação, abençoa ricamente pecadores, não porque ele encontrou nesses pecadores alguma coisa, em hipótese alguma, muito pelo contrário, propositadamente, Deus pega aquilo que é mais desprezado da sociedade e manifesta a sua graça, manifesta seu amor, manifesta a sua misericórdia, para mostrar ao mundo que a salvação pertence ao Senhor, que a glória da salvação pertence somente ao Senhor e a mais ninguém. E isso tem para nós um conforto tremendo, porque quando nos sentimos miseráveis e quando achamos que precisamos ter alguma coisa para que Deus nos veja e nos abençoe, então a Escritura nos mostra que até os mais miseráveis dos pecadores foram abençoados grandemente pelo Senhor. E isso nós podemos ver não só nos evangelhos, porque nós encontramos isso nos personagens da Bíblia, como Ana, que não tinha filhos, e Deus a abençoou com mais filhos do que Penina. Como Davi, que não era o mais velho, mas o mais novo, que até o pai não levou em conta, quando o profeta Samuel foi para ungir um dos seus filhos, e ele foi o escolhido. E assim nós encontramos na Bíblia, muitas vezes, Deus escolhendo as coisas desprezadas, aquelas que não eram valorizadas aos olhos da sociedade, para mostrar que a glória da salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. Como disse, e nós lemos o apóstolo Paulo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, clame ao Senhor não quando você achar que merece. Peça a Deus não porque você acha que está num nível de santidade que satisfaz a Deus. Busque as misericórdias do Senhor não porque você acha que foi um bom menino durante o ano, mas coloque a sua vida diante de Deus, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele é grande em misericórdia, e abençoa até o mais miserável dos homens, até o mais miserável das mulheres, para manifestar nessa a sua graça, seu amor, sua justiça, sua compaixão, para mostrar que a salvação pertence a Ele. Sinta-se então encorajado a buscar ao Senhor. No capítulo 5, então, nós temos o terceiro sinal. Segundo sinal, terceiro sinal. Eles aparecem juntos. E o capítulo 5 vai nos contar o que Jesus fez e o que Jesus ensina a partir daquele sinal. Normalmente é um sinal ou dois sinais e um ensino sobre
o que o Senhor Jesus quer nos revelar sobre seu ser, sobre suas obras. E no capítulo 5, versículo 1, ele já não está mais na Galileia. Observe, na Galileia, Jesus foi crido. Eles creram no Senhor Jesus. Agora em Jerusalém, versículo 1, vamos então acompanhando o capítulo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Qual festa ele não diz, talvez a festa dos tabernáculos, tendo em vista que o Senhor Jesus vai para a festa da Páscoa posteriormente, no capítulo 6, é a segunda festa da Páscoa, então talvez a festa do tabernáculo. Uma das três festas, Pentecoste, tabernáculo e Páscoa. Mas Páscoa não é, porque Páscoa, o Evangelho de João faz questão de contar as 3 Páscoas dos 3 anos de ministério de Jesus. Então só podem ser 2 outras festas. Poderia ser outra também, mas as principais eram essas 3. Então, Jesus foi para Jerusalém. Veja que Jesus cumpre a lei que o Senhor dera a Moisés. Observe que Jesus é cuidadoso. Os judeus não tiveram atenção em todo o cuidado de Jesus por cumprir a lei. Se apegaram a uma questão que vai aparecer também no Evangelho de João, capítulo 5. A forma como Jesus lidou com o sábado. O texto nos diz, então, que ali onde Jesus estava, ou para onde ele foi, existia o tanque de Betesda e que muitos enfermos se encontravam por ali. O versículo 4 nos explica o que acontecia. E aqueles que querem jogar fora esse texto, porque alguns acreditam que ele não estava nos originais, não podem negar que alguma coisa acontecia, porque no versículo de número 7, o enfermo diz ao Senhor Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. De um jeito ou do outro, temos que ver que alguma coisa acontecia, que aquele enfermo que Jesus vai curar, o paralítico, estava tentando descer aquelas águas que eram agitadas e esperando a cura. Isso não tem como negar, porque Jesus perguntou: queres ser curado? O enfermo pensou: ele vai me levar até a água. Então ele responde: eu não tenho ninguém para me levar. Então ele já tem uma esperança aqui. Olha só, uma alma caridosa, um homem que se está disposto a me levar até a água quando ela é agitada. O que ele está esperando é cura. Portanto, mesmo para quem não quer aceitar o texto do versículo 4, que explica exatamente o que acontecia, não tem como negar que realmente acontecia algo. E esse algo está relacionado com a cura daqueles que iam até a água agitada. Não vamos nos detalhar isso, que não é o nosso propósito. Então, o Senhor Jesus vai fazer algo mais. Eles estão esperando a misericórdia de Deus se manifestar para curar. Eles estão esperando um milagre de Deus. E Jesus vai se revelar ali como o Deus do milagre, o Deus da misericórdia, porque aquele homem não merecia, e não merecia mesmo. Podemos dizer que ali Jesus está manifestando a misericórdia divina, de fato, sobre aquele enfermo. Então, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante que nesse texto não aparece a fé do curado, não aparece esse tipo de relação, focando no homem, aquele que recebe o benefício. Muito pelo contrário, o foco é tão somente em Cristo. E o homem é curado, independente de se dizer se ele creu ou não creu. Ele queria, mas se creu ou não creu, o texto não se apega a isso. Ele simplesmente diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Então ele levantou porque ele viu que ficou curado. Então não há uma associação com a fé dele, mas com o poder de Deus manifesto por Cristo Jesus
em favor dele. E nós vamos entender melhor esse não enfatizar o homem pelas palavras que vão vir um pouco mais adiante. O que acontece é que o homem se retira e Jesus também se retira. Só que os judeus ortodoxos estão vendo um homem carregando o seu leito e já vão em cima dele. Olha, você não pode andar carregando o leito no sábado. Parte das suas tradições interpretativas acerca do que pode ou não pode fazer no sábado. E então vão ali para julgar e condenar aquele homem que era paralítico, que nunca foi ajudado por eles, que ninguém levou até a água agitada para que ele fosse curado, mas que estavam prontos para condená-lo somente porque ele carregou o seu leito no dia do sábado. Observe a forma como o judaísmo ortodoxo é apresentado, com tamanha dureza de coração, maldade e incredulidade naquele momento. Então, ele responde: um homem me disse para fazer isso. Só que ele não sabia quem. Quem fez isso? Ele não sabe. Mas, versículo 13, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus saiu. Mais tarde, versículo 14, diz que Jesus vai procurar aquele homem. Olha a forma como Jesus agora vai tratar com ele. E olha como aquele homem vai tratar Jesus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Cuidado, não isole esse versículo para fazer teologia, pecado, doença, porque ainda que seja verdade que o pecado na criação trouxe as doenças, e isso podemos ver em Gênesis capítulo 3, não é verdade que toda doença está relacionada a um pecado, tá certo? Nós podemos ver isso no próprio Evangelho de João, quando no capítulo 9, acerca de um cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Jesus responde: nenhum nem outro. Então, a associação pecado e doença é muito perigosa. Cuidado com esse tipo de julgamento. É possível? Sim. Também é possível que não. Podemos ver ainda no livro de Jó. No livro de Jó, 3 amigos de Jó passam boa parte do livro, até o capítulo 31, tentando encontrar um pecado em Jó para justificar o estado de miséria que Jó se encontrava. Só que não havia. Verdadeiramente, Jó não tinha cometido um pecado específico. É claro que Jó era pecador, mas nada que justificasse o que ele estava vivendo, porque inclusive Deus disse sobre Jó no início do livro: um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Era um pecador, mas um pecador que estava vivendo de forma temente a Deus. Portanto, nenhum pecado específico justificava o estado miserável em que Jó se encontrava naquele momento. Então, ter cuidado com essa associação. Mas nesse momento, o Senhor Jesus adverte aquele homem que o pecado traz consequências. E podemos dizer que algo pior não era uma doença, mas o inferno. O pecado traz consequências, mas a pior consequência é o inferno. E é isso que ele deveria temer. Observe que Jesus foi até aquele homem, abençoou aquele homem, ele não pediu, ele não fez nada por merecer. Jesus mesmo assim foi lá. Ele não fala se tem fé ou não tem fé, ou seja, independeu daquele homem. Jesus abençoou com a cura. Agora Jesus adverte aquele homem, para que ele tema algo pior do que a paralisia, para que ele tema algo pior do que a doença. Ele não diz o quê? Podemos supor que ele se refere ao inferno, porque o próprio Senhor Jesus diz que aqueles que não crerem, eles entrarão em juízo, serão julgados pelo Senhor. Então, versículo 15 diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. É um absurdo. Jesus vai lá, faz um milagre, opera naquela vida, faz algo maravilhoso, tira aquele homem de uma enfermidade terrível,
E aquele homem vai lá e denuncia Jesus. Observe o caráter daquele homem. Portanto, observe que o não falar da fé dele tem a ver com o fato de que ele não tinha mesmo. Aquele homem não tinha nem caráter. Ele foi abençoado por Jesus, foi curado por Jesus, foi ensinado por Jesus, e mal Jesus virou as costas e ele se tornou um traidor igual a Judas, e denunciou Jesus para os líderes, para os judeus. Portanto, ele não estava fazendo nada de bom para Jesus, mas estava acusando Jesus. O homem que me fez andar aqui foi aquele ali. Ele livrou a sua própria vida de um julgamento, né? Porque ele foi pego andando com o leito, então ele agora não é mais o culpado, porque um outro, Jesus era visto como rabino, portanto uma autoridade também, mesmo que não estivesse entre aqueles que lideravam o povo, ele era um mestre, e ele acusa Jesus. Foi Jesus que me mandou andar. Um homem abençoado pelo Senhor. Observe então que Jesus não abençoou só aqueles que o amaram, que creram e que depois inclusive andaram. Jesus abençoou muitas vidas que traíram ele. Judas inclusive é uma delas. O traidor também foi abençoado por Jesus, 3 anos ouvindo a palavra, realizou milagres junto com os discípulos, como nós temos em Mateus capítulo 10, e assim por diante. Jesus abençoou muitas vidas. Logo, nós podemos dizer que as bênçãos de Deus sobre os pecadores não é um sinal de salvação. É um sinal de que Ele é muito bom, é um sinal que Ele é muito gracioso, é um sinal de que Deus realmente é um Deus de misericórdia e que se compadece dos pecadores, mesmo aqueles sem caráter, como este homem, que vai se voltar contra o próprio Senhor Jesus, mesmo tendo abençoado por ele. Portanto, o Senhor Jesus faz a obra independente do homem. Isso tem para nós, mais uma vez, algumas aplicações. Primeira aplicação, nós já falamos: busque a Deus independente de quem você é. Busque a Deus por quem Ele é. Busque a Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso e assim por diante. Busque a Deus por quem Ele é, não por quem você é. Para buscar o Senhor, você não tem que olhar no espelho. Para buscar o Senhor, você tem que olhar para o Senhor, você tem que olhar para a cruz do Calvário. Você tem que buscar o Senhor por quem Ele é, e se revelou graciosamente, principalmente na cruz, quando mostrou ali seu tão grande amor para com pecadores indignos. Busque o Senhor por quem Ele é. Mas isso traz uma aplicação a mais, que é mostrada na Bíblia, em outros textos, como nas cartas, que é a gente imitar Jesus. Seja uma bênção, independente de quem é a pessoa a ser abençoada. Seja uma bênção. Jesus não olhou para quem ele era o enfermo, mas manifestou nele a glória de Deus. Portanto, quando nós fazemos o que é bom para a glória de Deus, nós glorificamos a Deus. Esse é o nosso propósito. Não olhamos apenas as pessoas, mas fazemos as obras do Senhor para manifestar a glória do Senhor. Se nós fazemos o que é bom apenas por causa daquele que vai receber o que é bom, então nós estamos separando, ou nós estamos colocando o foco exclusivamente sobre aqueles que estão sendo abençoados. E haverá momentos em que eles não terão nada, não darão nenhuma razão para serem abençoados. Lá em 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito de fazer o que é bom é manifestar a glória de Deus,
Então tudo que você fizer, faça para mostrar o poder transformador de Deus na sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Faça para a glória do Senhor. Veja que Jesus, em sua oração sacerdotal e em seus outros diálogos com os discípulos, mostra isso. Ele estava ali para fazer para proclamar a glória de Deus. Ele estava ali para glorificar o Pai. Portanto, ele curou aquele homem para glorificar a Deus, para mostrar que Deus é o Deus de misericórdia, porque aquele homem estava no tanque daqueles pavilhões, que era o tanque do Deus da misericórdia, tanque de Betesda. E ele encontrou na casa da misericórdia o Deus da misericórdia, Jesus, operando em favor dele. Faça tudo para glorificar a Deus. Então, o texto vai explicar a antipatia dos judeus, principalmente judeus de Jerusalém, os ortodoxos, antipatia contra Jesus. Versículo 16 ele diz: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Essa foi a primeira razão para os judeus perseguirem Jesus. Jesus não seguia as tradições judaicas, principalmente relacionadas ao sábado. Eles tinham uma série de tradições sobre o sábado e Jesus não seguiu essas tradições. Ele tratou o sábado como Deus ensinou a tratar o sábado. Jesus quebrou o sábado? Nunca. Jesus tratou o sábado como deveria ser tratado. As tradições não eram uma interpretação correta sobre o que Deus ensinou acerca do sábado. Então, primeira razão para perseguir Jesus, o tratamento que ele tinha para com o sábado. Mas aparece uma outra razão que o discurso de Jesus vai mostrar melhor. Versículo 17 diz: mas ele lhes disse, então Jesus falou para eles: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Segunda razão para perseguir Jesus. A primeira razão, e a maior delas, no sentido de ser a mais ampla razão, não grau de importância, mas de razão que maior número de judeus tinha para acusar Jesus, era o trato com o sábado. Até porque você imagina toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Então, aquilo estava bem fixo, uma ideia fixa na cabeça dos judeus. Mas uma outra razão, que o texto diz, ainda mais, claro, uma razão mais séria ainda, é que Jesus se fazia igual ao Pai, ou dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Lembre-se que eu perguntei, quem é Jesus? Não é só um profeta ou um bom homem, mas o próprio Deus de misericórdia entre nós. Por isso nós buscamos a Jesus por quem Ele é, e não por quem nós somos ou pelo que podemos ser diante de Deus. E aí então, a partir do versículo 19, é o discurso de Jesus que nós não vamos detalhar por necessidade de tempo. É o discurso de Jesus sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer. Isso vai acontecer várias vezes, de formas diferentes no Evangelho de João, também nos outros evangelhos, mas de uma forma muito peculiar no Evangelho de João. E vamos pegar pelo menos aqui os pontos centrais desse discurso de Jesus, que vai do capítulo 5, versículo 19, até o versículo 47. Jesus diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também
semelhantemente o faz. O capítulo inteiro mostra uma relação de Jesus com Deus, de pai e filho, filho e pai. O Senhor Jesus é o Filho de Deus que tem vida em si mesmo e pode dar vida a quem Ele quiser, que veio para julgar e para salvar. Jesus salva aqueles que creem nele e julga aqueles que não creem. Ele tem em suas mãos o poder para dar vida, para tirar a vida. Ele tem vida em si mesmo e o seu propósito é fazer a vontade do Pai. Portanto, observe que a relação entre Cristo e o Pai é uma relação de plena unidade. Ele só faz aquilo que o Pai mandar. A sua relação é de completa, inclusive, obediência, porque a sua vontade é fazer a vontade daquele que enviou, Deus Pai, que enviou o seu Filho. E a relação entre ele e o Pai exige dos homens uma relação não só com o Pai, mas também com o Filho. E isso as religiões precisam levar em consideração. Diz o Senhor Jesus, versículo 22 e 23, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A relação, a unidade, exige dos homens uma relação com o Pai semelhante a com o Filho, ou com o Filho semelhante com o Pai. A mesma honra que deve ser dada ao Pai, deve ser dada também ao Filho. E aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Logo, o que se conclui? Nenhuma religião que despreze a natureza de Cristo, a real natureza de Cristo, o Filho de Deus, Deus de Deus, nenhuma religião que desvalorize ou não reconheça quem verdadeiramente Jesus é, pode ser tratada como cristã. Percebe? Porque aquele que não tem o Filho não tem o Pai. E o Senhor Jesus faz isso várias vezes no Evangelho de João, mostrando que aquele que despreza o Filho está desprezando o Pai. Portanto, não é possível uma religião em que exista um Deus, mas que despreze o Filho de Deus. Não é possível uma religião em que valorize o Deus Pai, o Senhor da glória, e desvalorize, não reconheça a glória do Filho de Deus, Deus de Deus, e, portanto, não creia nele como ele é. É preciso crer em Cristo como ele é. Veja que no Evangelho de João, crer em Jesus não é só dizer que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados. No Evangelho de João, crer em Jesus é ter a consciência de quem Ele é, o Deus Filho Salvador, nosso Senhor. Por isso que a Escritura chama Jesus no Novo Testamento o tempo inteiro de o nosso Senhor. Deus Filho, nosso Salvador. A relação com Jesus tem que ser uma relação como Ele é de fato. Se for menor do que Ele é, você não estará reconhecendo quem Ele é de verdade. O Filho de Deus, Deus de Deus, o Senhor de tudo. Em João, Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ele é o Salvador, o restaurador da criação. Aquele que trará de volta a pureza da criação que ele mesmo fizera lá no início. Então é preciso crer em Cristo como ele é. Mas se você não tiver o conhecimento de Cristo, como vai crer nele como ele é? O apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 10, e Jesus falará a mesma coisa, como nós veremos. O apóstolo Paulo
em Romanos capítulo 10, ele nos diz o seguinte: versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, Ele é o Senhor, portanto o nosso Deus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você precisa ler a Bíblia. Você quer buscar a Deus, pedir a Deus o favor? O paralítico foi abençoado por Deus. O paralítico foi curado por Deus. Mas o paralítico não conhecia Deus. Portanto, nem todas as pessoas que são abençoadas por Deus, porque oraram a Deus e Deus teve compaixão delas, são necessariamente pessoas que conhecem verdadeiramente a Deus. E a história humana inteira contará para nós de multidões de pessoas que foram alvos da misericórdia de Deus, mas não conheceram a Deus, inclusive nos evangelhos, porque muitos dos abençoados por Jesus não conheciam Jesus e não conheceram depois também. Você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer a Cristo. E aí Jesus diz no versículo de número 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se a palavra de Deus não for crida por você, se de Gênesis a Apocalipse você não crer na palavra do Senhor, como crerá, portanto, nas palavras de Cristo? Claro, se referindo ao que Jesus disse, podemos dizer o Novo Testamento. Se você não creu no Antigo Testamento, como crerá no Novo? Observe que o Senhor Jesus faz uma ligação entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. Se você não crê no Antigo Testamento, não tem como crer no Novo Testamento, não tem como separar. Você não tem como fazer uma dissociação entre as duas partes da Bíblia. O Antigo Testamento fala de Cristo e Cristo fala no Novo Testamento. Não dá para separar essas duas coisas. Você procura conhecer a Jesus, precisa ler a Bíblia. Para que você não seja como esse homem, que mesmo abençoado pelo Senhor, desprezou o Senhor. Há pessoas que são abençoadas pelo Senhor e desprezam o Senhor. Não faça isso. O Senhor Jesus veio para nos dar esse novo tempo. E o segundo, portanto, ensinamento que ele vai nos trazer é a sua obra nesse capítulo. E a sua obra, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Sabe, eu sei que há muitas coisas que você precisa na vida, há muitas necessidades, curas, problemas que precisam ser solucionados, necessidades da mente e do coração. Há muitas coisas que a gente precisa no dia a dia da vida. Deus sabe, tanto sabe que em Mateus capítulo 6, Jesus mesmo diz, o Pai sabe que tendes necessidade. Ele sabe que vocês precisam vestir, precisam comer, vocês precisam de uma casa, vocês precisam de tudo que vocês precisam, Deus sabe. Mas não há nenhuma necessidade do homem maior do que a necessidade da salvação. Como Jesus mesmo dirá em outro momento, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é uma substituição, o desprezo pelas necessidades básicas da vida, porque Deus sabe o que você precisa e não despreza você. Tanto que o Salmo 145 diz que
todos esperam da bondosa mão do Senhor o sustento diário, e Deus dá. A questão não é substituir as necessidades básicas da vida, a questão é que existe uma necessidade tão mais importante, que você precisa focar nela, é a necessidade da salvação, é a necessidade de se livrar do juízo divino vindouro, é a necessidade de andar com Cristo, porque somente aqueles que forem unidos a Cristo serão salvos e viverão eternamente com Ele. É a necessidade de fugir do inferno, para o qual serão lançados todos os que desprezaram a Deus durante o tempo de vida que tiveram, independente de terem sido abençoados ou não pelo Senhor. E Jesus foca nisso, e coloca os olhos deles sobre a obra que Ele veio fazer. Ele veio salvar o pecador, mas Ele também veio julgar. Ele julgará os homens por causa do desprezo para com Ele, por não terem crido nele, porque Ele veio salvar, e desprezaram isso, Então, você precisa crer. Mas o versículo 40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja como Jesus olha para os judeus: vocês não querem vir a mim. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Vocês não querem vir a mim. Vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Observe, se um outro profeta se levantasse em seu próprio nome, eles receberiam, valorizariam e honrariam. Mas o fato de ser o Filho de Deus, eles desprezaram. Por quê? Porque eles são do mundo e só amam as coisas do mundo. Por isso que é tão fácil se criar e fazer uma religião crescer. Homens com suas vãs imaginações, criando concepções sobre Deus segundo o seu próprio caráter. E as pessoas vão atrás. As religiões aparecem facilmente, porque o homem do mundo ama as coisas do mundo. Jesus disse: mas em mim vocês não creem. O homem do mundo ama o mundo, por isso não crê em Deus. Mas Jesus, mesmo assim, os chamou, mostrando sua misericórdia e graça. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É preciso crer em Jesus. É preciso andar com Jesus. Não é apenas buscar a Deus quando precisa de alguma coisa. Você precisa conhecer a Cristo, andar com Cristo e viver para Cristo. Ser cristão não é estar dentro de uma denominação. Ser cristão é conhecer a Cristo, andar com Cristo e viver para Cristo. Como disse, repito, o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ser cristão é conhecer a Cristo, andar com Cristo e viver para Cristo. Você precisa. E você não fará isso sem abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor. Você não fará isso sem buscar o Senhor em oração. E tudo isso pelo Espírito do Senhor, dando entendimento, aplicando a sua vida a palavra e te ensinando a orar como a Escritura nos ordena, nos ensina. Então você precisa buscar o Senhor. Todo dia você pede a Deus o pão, peça Ele, a presença dEle na sua vida. Peça para andar com Ele. Peça mais do que suas necessidades, peça a Ele. Pedimos as nossas necessidades todos os dias, agora peça a Ele. Peça para você andar com Ele, peça para você conhecê-lo como Ele é. Peça para você amá-lo, para ter o amor de Deus que esses judeus não tinham. Peça para você ter prazer em viver para Ele, porque esses judeus aqui não tinham. Então peça de fato
para que você possa ter Ele em sua vida, e não apenas as coisas que Ele pode dar, porque aquele homem que atraiu Jesus, denunciando Jesus para os judeus, também foi abençoado por Jesus, mas desprezou Jesus, não conhecia Jesus. Porque no último dia você verá a diferença entre ser abençoado com aquilo que Deus pode te dar e ter de fato o próprio Deus na tua vida. Porque somente aqueles que tiverem se unido a Cristo, viverem com Cristo, andarem com Cristo, só esses viverão para sempre com o Senhor. Então, busque a Deus de fato, busque a Cristo de verdade. Procure conhecê-lo, amá-lo e andar com Ele, porque são esses que viverão para sempre e se alegrarão para sempre com o Senhor, porque o amaram por toda a sua vida e o amarão para todo sempre.